Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 11 de setembro. Um tipo de peso bom. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. 1 Reis, capítulo 8, versículo 28. Às vezes, quando você está orando pelos outros, sentirá o que alguns chamam de um peso de oração, ou um peso de intercessão. Um peso é algo que vem ao seu coração, trazendo uma sensação de um fardo importante. É algo que Deus está pedindo que você leve a Ele em oração. É algo de que você não pode se desvencilhar. Às vezes, Deus pode falar com você e explicar esse peso. Outras vezes, você nem sabe o que esse peso é ou não entende totalmente. Você só sabe que precisa orar. Algumas pessoas são chamadas a orar muito por certas coisas. Como já compartilhei, meu marido ora muito pelos Estados Unidos. Conheço pessoas que oram por Israel o tempo todo. Certa mulher me disse que orou para que os veteranos voltassem da guerra. Creio que Deus fez com que todas as necessidades do mundo fossem cobertas em oração. Nem todos nós precisamos orar pela mesma coisa, porque se fizermos isso, todas as necessidades não serão cuidadas. Preste atenção ao que Deus está colocando no seu coração e ore por isso. Uma das maneiras de Deus falar conosco é nos dando fardos de oração pelos outros. Ele faz isso muitas vezes sem palavras, mas com uma sensação de peso e preocupação pelas pessoas no nosso coração. Quando isso acontece, Ele está nos pedindo para orar por elas. Preste atenção aos fardos de oração que Ele lhe der e seja fiel em orar quando Ele lhe pedir para fazer isso. A palavra de Deus para você hoje. Quando você orar pelos outros, lembre-se de que Deus também tem alguém orando por você. De setembro. Traga à memória de Deus a sua palavra. Coloquem sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entregue ao repouso. Isaías 62, versículo 6. O versículo de hoje nos instrui a lembrarmos a Deus as promessas que Ele nos fez. É uma das melhores maneiras de fazer isso é orando a sua palavra para Ele. A palavra de Deus é extremamente valiosa para Ele e deveria ser também para nós. Afinal, Ele fala conosco claramente através da sua palavra. E ela é uma maneira confiável de ouvirmos a sua voz. Na verdade, no Salmo 138, versículo 2 diz: Inclinai-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade e fidelidade, pois exaustaste
acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Engrandeceste a tua palavra e até mesmo acima do teu nome. Este versículo indica que Deus engrandece a sua palavra até mesmo acima do seu nome. Se ele honra a este ponto, precisamos ter como prioridade conhecer a sua palavra, estudar a palavra, amar a palavra, ter a palavra profundamente enraizada no nosso coração. Estimar a palavra nada mais é do que qualquer outra coisa, incorporá-la nas nossas orações. Quando honramos a palavra e nos comprometemos com ela, como acabei de descrever, estaremos permanecendo nela. Ver João capítulo 15, versículo 7. Permanecer na palavra é permitir que a palavra permaneça em nós. Esta é diretamente relacionada com a confiança na oração e em termos as nossas orações respondidas. Quando oramos a palavra de Deus, é mesmo provável que oremos por causa que não são a vontade de Deus para nós. Jesus Cristo é o Verbo vivo. João capítulo 1, versículos do 1 ao 4. E à medida que permanecemos na palavra, permanecemos nele. E isso traz um poder indivisível às nossas orações. A palavra de Deus para você hoje. A palavra de Deus está renovando a sua mente e ensinando-o a pensar como Deus pensa. 13 de setembro. Uma força espiritual. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Deuteronômio capítulo 32, versículo 30. Como já mencionei, Deus responde às orações de concordância, quando as pessoas que estão orando já expressam concordância em suas vidas diárias. Ele aprecia tanto aqueles que pagam o preço de viver em concordância, unidade e harmonia, que lhes diz fundamentalmente: quando você se reúne assim, o meu poder é liberado entre vocês. O poder da sua concordância é tão dinâmico que vocês irão avançar de forma repentina e rápida. Sem dúvida alguma, eu farei isso. Veja, a concordância é tão poderosa que é um princípio de multiplicação e não de soma. É por isso que o versículo de hoje diz que uma pessoa pode colocar 1000 em fuga e 2 10.000. Se a concordância se baseasse na soma, uma pessoa colocaria 1000 em fuga e 2 colocaria 2.000. Mas a unidade ordena a bênção de Deus. A bênção de Deus gera multiplicação. Por esse motivo, a oração de verdade, concordância, é uma forma poderosa na esfera espiritual. Quando estamos divididos, nos tornamos fracos. E quando estamos unidos, somos fortes. Certamente o poder que está disponível para nós vale o esforço necessário para manter a unidade e a harmonia. Independentemente do que qualquer pessoa faça ou não faça, faça a sua parte e Deus a abençoará. Palavra de Deus para você hoje.
Você não pode fazer todos serem agradáveis, mas pode se recusar a deixar que eles o aborreçam. (14 de setembro). Receba força ao orar. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Quando se aproximou a hora de Jesus ir para a cruz, ele passou por uma grande luta na mente e nas emoções. Precisava da força de Deus para ir até o fim e fazer a vontade de Deus, assim como nós precisamos às vezes. Ele orou e recebeu essa força. A Bíblia afirma que, enquanto Jesus orava, anjos vieram e o fortaleciam. Nunca suponha simplesmente que o que Deus está lhe pedindo para fazer é difícil demais. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus e pedir a Deus para fortalecê-lo, Ele o fará. Não desperdice palavras dizendo a Deus e aos outros o quanto a sua tarefa é impossível. Use essa mesma energia para pedir a Deus, para lhe dar coragem, determinação e força. Creio que é lindo o testemunho quando Deus entra em parceria com uma pessoa e a capacita a fazer coisas impossíveis. Muitas coisas são impossíveis ao homem por si mesmo, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Talvez esteja enfrentando uma crise ou uma dificuldade nesse instante. Se estiver, então lhe peço para se lembrar da luta que Jesus enfrentou no jardim. Ele sentiu tanto pressão que o seu suor se transformou em sangue. Com certeza, se ele pode fazer o que fez através da força de Deus, você também pode alcançar a vitória através da oração. A palavra de Deus para você hoje. Deus nunca lhe dá nada para fazer que esteja além da sua capacidade, com Ele ao seu lado. (15 de setembro). Confesse a palavra. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Salmo 119, verso 172. A palavra de Deus é um tremendo tesouro. Ela é cheia de sabedoria, direção, verdade e de tudo o mais que precisamos para viver vidas com propósitos, poderosas e de sucesso. Precisamos incorporar a palavra às nossas orações, confessando-a sobre cada circunstância e situação. A palavra confessar significa dizer a mesma coisa que. Então, quando confessamos a palavra, estamos dizendo a mesma coisa que Deus diz. Estamos nos colocando em concordância com Ele. Se realmente queremos ter um relacionamento profundo e dinâmico com Deus, precisamos concordar com Ele, e nada nos ajudará a fazer isso como confessar a palavra. A nossa confissão fortalece o nosso conhecimento da palavra e a nossa fé em Deus, o que aumenta a previsão e eficácia das nossas orações.
Para confessar a palavra, precisamos conhecer a palavra, porque só podemos concordar com Deus quando sabemos o que Ele fez e o que Ele disse. Costumo encontrar pessoas que estão pedindo a Deus para lhe dar algo que elas já têm, ou para fazer delas algo que elas já são. Eu quero dizer, parem de orar assim. Deus já lhe completou a obra que você está pedindo que Ele faça. Não há necessidade de pedir a Deus para abençoá-lo, porque Ele já o fez. Seria melhor dizer, Deus, obrigado porque, de acordo com a sua palavra, sou abençoado. Orações que pedem a Deus algo que Ele já nos deu são totalmente desnecessárias. Quando oramos a palavra de Deus ou trazemos a palavra à memória de Deus, estamos honrando a sua palavra e nos lembrando do que Ele diz. Toda vez que declamamos a palavra, o poder é liberado do céu para fazer mudanças na terra. A palavra de Deus para você hoje. A palavra de Deus saindo da sua boca com fé é uma das forças mais poderosas no céu e na terra. (16 de setembro) Aprenda com as orações de Jesus. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Creio que a maneira como as pessoas oram e as coisas pelas quais elas oram revelam muito sobre o seu caráter e a sua maturidade espiritual. Houve um tempo em que a minha vida de oração não indicava muita maturidade espiritual. Embora eu fosse uma crente nascida de novo, cheia do Espírito Santo e que ensinava a palavra de Deus, minha oração era pateticamente carnais. Quando eu orava, tinha uma lista de pedidos para os quais achava que Deus tinha de dizer sim, para que eu pudesse ser feliz. E todos eles eram coisas naturais. Senhor, faça o meu ministério crescer. Dê-me um carro novo. Faça isso, faça aquilo, faça o David mudar. Faça as crianças se comportarem, e daí por diante. Como resposta, Deus simplesmente me disse: quero que você ore, examine as orações de Jesus e as orações de Paulo. Depois falaremos sobre a sua vida de oração. É claro que existem muitas orações ao longo da Bíblia, principalmente nos Salmos. Mas Deus me disse para fazer as orações de Jesus, que se encontram nos Evangelhos, e as orações de Paulo, que se encontram nas Epístolas. Quando comecei a orar da maneira que Jesus orava, descobri que realmente não existe uma maneira mais poderosa de orar do que orar a palavra de Deus, porque ela nos mostra o que é importante para Ele. Ele fazia orações como a que lemos no versículo de hoje, e muitas outras, inclusive a oração pedindo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A oração dele por unidade entre o seu povo, ver em João 17, versículo 23, é a sua oração por Pedro. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter,
fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Eu o encorajo a ler os evangelhos e ver como Jesus orava, e depois orar da mesma forma quando você for falar com Deus e ouvi-lo. A palavra de Deus para você hoje. Ore para que Deus revele o seu amor por você e para que você se torne consciente dele. – 17 de setembro. Aprenda com as orações de Paulo. Sempre oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em um conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Hoje quero me concentrar nas orações de Paulo. Quando li essas orações em Efésios, Filipenses, Colossenses, eu me senti mal com a carnalidade da minha vida de oração, e as orações de Paulo me afetaram tão poderosamente que a minha própria vida de oração não foi mais a mesma desde então. Vi que Paulo nunca orava para que as pessoas tivessem uma vida fácil ou ficassem livres das dificuldades. Em vez disso, ele orava para que pudessem suportar o que quer que lhe acontecesse, com bom humor, que fossem pacientes, firmes e exemplos vivos da graça de Deus para com as outras pessoas. Ele orava pelas coisas que são importantes para Deus, e posso lhe garantir, por experiência própria, que Deus liberará um poder tremendo para nós quando oramos assim. Deveríamos nos importar mais com a nossa condição espiritual do que em ter as coisas que desejamos. O versículo de hoje é uma das orações de Paulo. Este versículo nos ensina a orar para termos espírito de sabedoria e de revelação. E esse precisa ser um dos nossos pedidos principais. Na verdade, creio que pedir a Deus revelação, percepção e entendimento espiritual é uma das orações mais importantes que podemos fazer. Revelação significa descobrir, e precisamos pedir a Deus para descobrir aos nossos olhos tudo o que nos pertence em Cristo. Precisamos que Ele nos revele, desvende as verdades da palavra, para que entendamos como orar por nós mesmos e pelos outros. Quando alguém lhe fala sobre um princípio espiritual ou uma verdade espiritual, isso é uma informação. Mas quando Deus o ajuda a entendê-la, ela se torna uma revelação. A revelação é algo que torna uma verdade tão real para você que nada pode tirá-lo de você. A palavra de Deus para você hoje. Pare um pouco de pedir coisas a Deus e, em vez disso, peça-lhe mais da sua presença em sua vida.